Olá, pessoal, aqui do nosso blog do Estratégia Concursos, eu, Estelle San Juan, em mais uma conversa com o aprovado da Coruja, e dessa vez eu vou falar com o primeiro lugar, e o nome dele é o Luigi Ferrer Rocha Bezerra, ele que passou em primeiro lugar no concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, para o cargo de técnico legislativo, apoio administrativo. Tudo bem, Luigi? Tudo bem, Estelle? Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando com você. Obrigada a você pela disponibilidade em atender a gente e contar um pouco da sua trajetória como concurseiro e aluno do Estratégia Concursos por aqui. Luigi, vamos começar com a sua idade primeiro, sua cidade natal, sua formação, para as pessoas te conhecerem. Então, meu nome é Luíque, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fui aprovado no ano passado para o concurso da Assembleia Legislativa aqui do Estado. Boa, então começa contando para gente, Luigi, como que você entrou no mundo dos concursos públicos, como que tudo começou, de onde veio essa ideia? Você se formou e já acabou migrando? Você tem familiares nesse meio? Como que você entrou no mundo dos concursos públicos? Então, eu comecei o curso de Direito em 2017, bem com a ideia de entrar no mundo dos concursos. Já era minha intenção inicial de traçar uma carreira pública, muito por incentivo dos meus pais, que também são servidores públicos. Durante a graduação, eu estagiei em órgãos públicos, no Ministério Público, na Advocacia Geral da União, quando eu conheci bem a rotina, a dinâmica do trabalho no serviço público mesmo. Tive uma pequena experiência na iniciativa privada e, quando já fui na metade do meu curso, mais ou menos, aí eu tive certeza, de fato, que eu queria entrar no mundo dos concursos e traçar esse caminho. Então, no sexto período da minha graduação, mais ou menos em 2021, eu iniciei os estudos para concurso. Antes mesmo de terminar meu curso, mas eu já quis me adiantar, tentar ficar competitivo quando eu já estivesse acabando o curso, para já poder começar fazendo provas e tentar estar competitivo mesmo. Uhum. E nessa trajetória para esse concurso especificamente, você trabalhava e estudava, ou você conseguiu focar especificamente só nos estudos? Como é que você fez? Então, em março de 2021, quando eu comecei a, de fato, estudar para concurso, quando eu iniciei no meu primeiro dia, eu tinha muitas atribuições ao mesmo tempo. Eu estava na minha faculdade, eu estava estagiando, eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso, eu estava estudando para a prova da OAB, para o exame de ordem, e iniciei o estudo para o concurso. Então, foi de certa forma, um malabarismo, assim, meu dia era inteiramente cronometrado para eu ter os tempos definidos para cada atribuição e conseguir dar conta de tudo e deu tudo certo. Então, durante cerca de um ano, mais ou menos, eu conciliei todas essas coisas. Quando eu finalizei minha graduação, eu tive 6 meses entre essa interrupção da minha graduação e a prova. Então, foi cerca de um ano de conciliando todas as atividades e mais 6 meses de dedicação exclusiva ao concurso. Certo. E esse foi o seu primeiro concurso da vida ou você já prestou outros? Você estava me contando que você prestou duas provas no mesmo dia, né? Isso mesmo. Esse foi meu primeiro concurso mesmo. Eu comecei estudando, na verdade, para a área fiscal. Era a minha primeira ideia. Mas, 3 meses depois de começar a estudar, de fato, surgiram os primeiros boatos de que o concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte estava começando a ser preparado, que tinha comissão formada. Então, nesse momento, eu foquei todo o meu direcionamento para esse concurso, porque eu tinha muita vontade de ficar em Natal aqui mesmo, que é a minha cidade, a minha casa. E então, de fato, foi um ano e meio, do qual 1 ano e 3 meses, mais ou menos, foi exclusivamente para esse concurso, e foi meu primeiro concurso. E eu tive esse sucesso. Uhum. E como que era a sua vida social nesse percurso aí, nessa trajetória que você teve? Você saía com os amigos, os familiares, pelo menos às sextas, aos sábados, talvez aos domingos, ou você ficou totalmente focado, ou você mudou isso durante um período? Como é que foi? Olha, eu sentia que essa época na minha vida era realmente a época de eu tentar plantar para depois eu poder colher os frutos. Então, de fato, eu abdiquei de muitas coisas. Lógico, eu tentava manter minimamente saudável a minha rotina, mas certamente eu abdiquei muito das minhas relações com meus amigos, com minha família, minha namorada também. Foi um período complicado, sim. Eu tentei, de fato, nos domingos,
levar um pouco mais leve, tentar sair, fazer alguma coisa, manter um convívio, pelo menos, inclusive para minha própria saúde mesmo, e para manter aquela relação viva ainda. Mas, sim, foi uma época de muita abdicação, de muita dedicação mesmo. Então, foi a quase zero essa a vida social mesmo. É, a gente sabe que a vida de concurseiro não é fácil, né? Agora, a sua família e seus familiares te apoiaram nessa trajetória. Com certeza. Me apoiaram muito desde o primeiro dia. Era um sonho deles também que eu fosse aprovado no concurso e foi muito feliz de eu poder, inclusive, contar com essa ajuda também nesse momento, porque eu acho que estudar para concurso é algo que você faz sozinho, mas que tem que ter uma rede de apoio também, mesmo que seja à distância. É importante contar com alguém que torça por você, que esteja ali apoiando naqueles momentos, e eu pude contar com isso, graças a Deus e poder dar essa alegria também a eles no final de tudo também foi uma recompensa muito grande. Ah, muito bom. E me conta como e quando que o Estratégia Concursos apareceu, nessa rotina toda doida que você tinha, como que você conheceu o Estratégia? É interessante isso, porque eu tentei ser muito meticuloso. Como meu tempo era muito cronometrado, minha vida foi muito regrada durante muito tempo, eu tentei já começar da maneira correta. Então, antes de eu começar a estudar efetivamente para o concurso, eu passei cerca de um mês estudando sobre como estudar. Eu dediquei aquele mês inteiro somente a aprender todas as técnicas de estudo, a procurar os melhores cursinhos, e de fato foi nessa época que eu, pesquisando muito, optei primeiramente pela estratégia, eu segui com a estratégia do primeiro ao último dia de preparação. Então, foi de fato a estratégia que me acompanhou durante todo esse tempo. Boa, Luígue. E me conta qual que é o diferencial do Estratégia que você estaria. Olha, o estratégia, eu usei principalmente os PDFs. Eu achava que os PDFs eles tinham uma profundidade maior do que a solicitada pelo concurso que eu fui prestar, e isso para mim era ótimo, porque me fornecia não só a bagagem necessária para acertar as questões, mas também para eu entender melhor o conteúdo, para que eu pudesse me contextualizar naquela situação. Então, para mim, era a profundidade adequada do material, é, que cobria todo o edital que eu precisava, que tinha questões do material, era um PDF extremamente organizado, extremamente didático também. É, enfim, eu achava que os professores também foram um diferencial em todas as matérias que eu pude ter contato foram assim essenciais para que eu pudesse criar essa bagagem mesmo para que eu pudesse ter sucesso no concurso. Muito bom. E como que você organizou o seu plano de estudos? Assim, você utilizava bastante o PDF, você falou, né? Mas você via também videoaulas? O que que você lembra de ter utilizado mais? E quantas horas que você estudava por dia? Perfeito. Como metodologia de estudo, eu sempre adotei desde o primeiro dia os ciclos de estudo. Então, era organizado, eu comecei com 5 matérias, mais ou menos, depois que eu fui acabando algumas delas, fui diminuindo a carga horária delas, fui inserindo as outras matérias do meu concurso, e no final ficaram todas em revisão. Mas eu sempre usei ciclos de estudo. Eu usei 99% do meu tempo foram os PDFs mesmo, do Estratégia. Eu complementava com as videoaulas só em tópicos muito específicos para que eu pudesse tirar dúvidas, mas majoritariamente minha base foram os PDFs com leituras e releituras, grifos e fazendo as questões dos próprios PDFs, fazendo questões também por fora. E no começo da preparação, como eu falei que eu precisava conciliar muita coisa, o tempo máximo que eu dispunha para conseguir fazer um bom uso do meu tempo no estudo para o concurso era de cerca de 4 horas, 3 horas diárias líquidas. Uhum. Com o passar do tempo, que eu fui conseguindo ficar mais livre para o concurso, esse tempo foi se elevando para cerca de 7, 8 horas líquidas, isso no pré-edital, e de fato no pós-edital era absolutamente todo o tempo que eu tinha era estudando. Então, de manhã à noite, isso dava cerca de 9 horas líquidas, mais ou menos, assim, 10 horas. Foi o máximo que eu consegui, de fato. Bem focado, né? Bem focado mesmo. E você disse, citou exercícios, questões. Você lembra mais ou menos quantas questões você fez? Sim, no total da preparação foram cerca de 12 mil questões que eu resolvi. Foram 11.990 alguma coisinha, foram quase Decorou? 12 mil. Decorei. Abusei muito das estatísticas, assim, eu acho que era essencial eu poder conhecer os meus pontos fracos e pontos fortes nas questões para eu conseguir direcionar bem o meu estudo dali em diante. Então, foi um número que me acompanhou muito
durante a preparação. Agora, esses pontos fracos e pontos fortes, o que que você citaria que você mais acertou e o que você mais errou e o que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso, quem sabe? Perfeito. Eu acho que de maior acerto mesmo, que eu levo muito assim comigo, foi meu planejamento, minha dedicação mesmo, de que religiosamente todos os dias eu estava ali é, executando o meu planejamento mesmo, direitinho, sem falhar, porque eu vi que era muito melhor me planejar com antecedência para que qualquer mudança que ocorresse, eu estaria preparado para simplesmente mudar e executar, eu não precisar parar novamente, me planejar novamente, porque isso me tomaria não só o tempo, mas também uma certa disposição, né, que eu precisava 100% de foco para que pudesse render melhor minhas horas. No, na parte de erros, eu não consigo identificar muito bem algum erro, assim, muito claro, mas eu me arrependo um pouco de não ter treinado mais ainda na redação, porque o meu concurso também exigia uma prova discursiva, que era uma questão dissertativa argumentativa, como se fosse uma redação mesmo. De fato, eu pratiquei bastante, mas eu não fiz isso pré-edital. Eu deixei para estudar a redação pós-edital. Fiz muitas redações, cerca de 10 ou 12, mas se eu tivesse estendido isso durante toda a preparação de antes, eu acredito que o resultado poderia ainda ser melhor. Uhum. Mas também outro acerto foi justamente a questão das próprias questões mesmo. Eu acredito que fazer muitas questões em todos os momentos de estudo é essencial para conseguir fixar o conteúdo e, como eu falei, mapear bem os acertos e os erros para saber onde direcionar os esforços dali em diante. Claro. E você lembra alguma disciplina que você tinha mais dificuldade, que você pensou durante o percurso e falou assim, esse daqui eu vou ter que focar bem, ver mais videoaulas, fazer mais exercícios, ver mais PDFs, porque tá difícil. Você lembra de alguma? Lembro sim. Nesse concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, acredito que a matéria que mais tirou o sono de quem estava fazendo o concurso era o regimento interno da Assembleia Legislativa, que o estudo resumia-se basicamente em leitura da lei seca de 360 artigos, creio eu. Eram muitos e não se sabia o que a banca ia cobrar, então poderia ser qualquer um desses 360 artigos. E foi aí onde entrou muito da leitura maciça dessa lei seca, do estudo dos PDFs, de estratégia mesmo, que tinha alguns esqueminhas, alguns fluxos que ajudavam muito na memorização daquilo. Mas, de fato, foi aqui me tomou mais tempo, inclusive eu tentei elaborar flashcards para poder memorizar também, e foi a que demandou maior esforço. Uhum. E você lembra como que você falou que você chegou a estudar 8, 9 horas líquidas e depois disso você estudava sempre que podia. Tipo, comia, estava estudando, dormia e voltava a estudar. Você, por acaso, fez isso na semana anterior à prova? Ou, tipo assim, nos últimos 3 dias antes da prova? Quanto tempo antes? Como é que foi essa semana antes da prova e o dia anterior à prova? Perfeito. Na semana anterior da prova, eu vi que era hora de dar uma desacelerada, uma certa diminuída, até porque eu precisava chegar descansado na prova para conseguir tirar o meu melhor desempenho. Então, eu queria fazer o máximo de horas que eu pudesse para me sentir tranquilo comigo mesmo, mas também sem exagerar no esforço. Então, nessa semana, eu acredito que eu voltei para aquele patamar das 3, 4 horas, bem em ritmo de revisão. Eram só os tópicos essenciais de decorebas, de pequenas coisinhas que eu precisava memorizar para a prova, porque de fato eu sentia que a maior parte da preparação eu já tinha feito antes e que naquela semana eu não conseguiria absorver nenhum conteúdo novo. Então seria mesmo para lembrar dos detalhes, inclusive porque nessa semana, mesmo eu tendo batido a edital, mas eu tinha muito a mentalidade de que era melhor eu acertar na prova que eu já tinha estudado do que eu me aventurar e tentar acertar alguma coisa, descobrir de última hora algo e terminar perdendo coisas que eu tinha estudado e coisas que eu não tinha estudado. Então, eu preferi focar de fato no que eu já tinha estudado, fazer uma revisão bem feita e ir para a prova descansado também. Uhum. Você me pareceu bem confiante, né, Luigi? Você disse que, inclusive, estudou como estudar, o que foi um diferencial para você, que fez bastante diferença ali. Você, por algum acaso, em algum momento, pensou em desistir
em algum momento dessa trajetória? Ou bateu em algum momento aquele desânimo de todo concurseiro? Ou não? Sim, em algumas situações diferentes. Assim, eu nunca pensei em desistir mesmo, porque de fato eu criei isso como se fosse um plano de fato de vida. Então foi onde eu coloquei todos os meus esforços, todos os meus planos A, B e C eram passar num concurso e mais especificamente nesse concurso, se fosse possível. Então, de fato, eu dei meu máximo mesmo para que conseguisse. Mas sim, o desânimo é muito presente nessa época, pela aquela incerteza de não saber se o edital vai demorar a sair, qual vai ser a banca, como serão as questões, quantos serão os inscritos, como será a concorrência, o que será que os meus concorrentes estão estudando. De fato, é um pouco complicado mesmo. Eu sempre pensei que um concurso mesmo era um preço alto a ser pago para uma recompensa que seria muito maior ainda do que isso, e de fato foi. Mas é um pouco complicado mesmo, principalmente porque, como eu falei no início da nossa entrevista, é uma atividade um pouco solitária mesmo, apesar de você contar com o apoio de todo mundo, mas ainda é algo que você faz muito sozinho. E guardar essas incertezas, essas dúvidas, essas inseguranças durante todo esse tempo, que com certeza foi uma preparação longa, é difícil, sim. Mas desisti mesmo, eu me segurei e fui até o final. Me conta como que foi, Luigi, quando você descobriu que você tinha sido aprovado, que você viu ali seu nome na primeira posição, como que foi esse dia especificamente, com quem você comemorou, qual que foi sua reação? Você chorou, você ficou feliz, você agiu naturalmente, como que foi? Eu confesso que foi até um pouco difícil de pensar nesse dia, porque demorou um pouco a cair a ficha. Desde o momento que saiu o gabarito, que eu fui corrigindo as questões, vi que acertei uma boa quantidade, que eu estava ali, continuei na briga na redação, fiquei nas primeiras colocações. Isso foi criando um sentimento de um pouco de inércia, que no dia que saiu o resultado eu quase não acreditei, mas que foi depois veio uma felicidade, um alívio muito grande e poder comemorar isso com as pessoas que estavam próximas de mim nessa luta também foi muito bom. Não só com as pessoas que estudavam também, mas com os minha família, minha namorada, meus pais, todo mundo. Foi incrível, foi uma sensação indescritível, assim. E que até Muito, hoje eu me lembro muito. muito bom. E o que o Estratégia Concursos representa para o Luigi? Foi a base, de fato. Sou muito grato à estratégia em relação a isso, porque, como eu falei, desde o meu primeiro dia até o último foi com estratégia que eu estudei, foram pouquíssimas coisas de fora, mas toda a minha base, todo o meu estudo que eu precisei mesmo estava disponível com estratégia, eu não precisei é, fazer coisas muito mirabolantes, estava tudo ali nos PDFs, o que eu precisava. O estratégia também dispõe de alguns materiais excelentes, como o passo estratégico também, que nessa reta final também foi essencial. Eram revisões curtas, rápidas e bem direcionadas em tópicos de apostas dos professores que estão nesse mercado há muito tempo, então valeu muito a pena também consultar o passo estratégico e, de fato, foi como eu falei, foi minha base mesmo. Legal, muito bom. E agora deixa para a gente encerrar uma mensagem para quem ainda não conseguiu aprovação, que está tentando arduamente, estudando dia a dia, mas ainda não conseguiu. O que que você falaria para essas pessoas? Queria dizer que a dedicação ela é recompensada, sem sombra de dúvidas. Nenhum esforço é em vão, de verdade. E que o planejamento, a estratégia, essa dedicação e o esforço, eles cobram um preço, mas o resultado é indescritível e que, de fato, todos têm a chance de chegar lá, assim como eu cheguei, como muitos outros chegaram, e que, no final, a recompensa é realmente muito grande e que vale a pena traçar esse caminho e lutar essa luta também. Legal demais, Luigi. Parabéns mais uma vez pela sua aprovação, pelo primeiro lugar, pela determinação, pela disponibilidade de nos atender. E a gente se vê numa próxima, quem sabe, tá bom? Obrigado, Estelle, pela oportunidade. Obrigado pela estratégia também. Até mais. Obrigada a você também que acompanhou a gente nessa entrevista. Tem outras entrevistas com outros aprovados no nosso blog. Continue navegando. Até mais.